A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a sua vida. Essa Vitória Fidelis Corocal, nós estamos aqui para mais um estudo da palavra, um devocional diário, onde nós oramos e compartilhamos da palavra de Deus e aprendemos juntos o que o Senhor quer de nós diariamente. Amém? Mas antes, você sabe, nós estaremos entrando em oração e que você possa agora nesse momento orar comigo, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, por este dia, por esta rica oportunidade de estarmos na Tua presença. Pai, em nome de Jesus Cristo, te pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas fraquezas. Colocamos a nossa vida, Senhor, diante do Teu altar. Eis-me aqui, Senhor, para fazer o ídolo do Senhor mais uma vez, meu Pai, pois sei que o Senhor conta comigo, meu Pai, aleluia, louvado seja Deus. Te peço que me ajude, me capacite, Senhor, a cada dia, para que eu possa estar fazendo a Tua obra. O ídolo do Senhor, meu Pai, é para todos, não é só para mim, meu Pai. Aleluia, louvado seja Deus. Nos capacita, Senhor, para esta grande obra, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito Santo, Pai, para que possamos fazer esta obra, meu Pai, com poder e graça, com unção do Teu Espírito Santo. Que a palavra de Deus, como diz Hebreus, Pai, Tua palavra diz, louvado seja o nome do Senhor, que a espada, que ela é como uma espada de 2 gumes, meu Pai. Ah, Senhor, a espada que penetra, meu Pai, na divisão da medula e dos órgãos, Senhor. Ah, Deus, a palavra ela não volta vazia. A Tua palavra é clara, Senhor. Ela vem para exortar, vem para edificar, vem para corrigir, Senhor. Ela é aquilo que o Senhor disse na Sua palavra, meu Pai. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais cortante que toda a espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e da medula, das juntas e das medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração, Senhor. Meu Deus, eu creio que a Tua palavra ela é viva e que ela é eficaz, ou seja, ela não volta vazia, ou seja, ela não vai cair por terra. A Tua palavra diz, Senhor, que pode passar céu e terra, menos as palavras do Senhor, meu Pai. Então eu creio, Senhor, que a palavra de Deus tem sido pregada. Eu creio que muitos ainda não estão fazendo isso, porque ainda não se sentem capazes, meu Pai, mas fortalece, Pai, para que eles venham estar, meu Pai, fazendo o Teu ide, Senhor, fazendo o Teu querer. Porque, meu Pai, quantas almas estão sedentas lá fora, Senhor. Mas nós precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo para fazermos isso. Porque sem Ti nós nada podemos fazer. A Tua palavra é muito clara, sem mim nada podeis fazer. A Tua palavra diz, meu Pai, que ao nós orarmos, meu Pai, os enfermos seriam curados, os leprosos seriam limpos, os mortos seriam ressuscitados, o cego voltaria a enxergar, o mudo voltaria a falar, e o surdo voltaria a ouvir, e o morto seria ressuscitado, meu Deus. A palavra diz que o Senhor falou que faremos obras maiores que as do Senhor. Claro que não vemos assim de extrema exatidão a princípio, mas quando mergulhamos na Tua palavra, vemos que ela é verdadeira, então realmente o Senhor vai fazer através das nossas vidas coisas maravilhosas, sinais e prodígios, milagres e maravilhas. Cremos, meu Pai, no milagre criativo, meu Pai. Cremos em tudo aquilo a qual o Senhor tem poder de fazer através das nossas vidas, até porque, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor já foi para o céu, mas continua operando na terra. Então nós cremos, meu Deus, que cada vez que nós estamos aqui meditando na Tua palavra, conhecemos a respeito de Ti, ó Jesus, e Ti, ó meu Deus. Pois assim o Senhor fala, meu Pai, que nós devemos meditar na lei, meditar na palavra de Deus, meditar, Senhor, de dia e de noite, não nos apartar nem para a esquerda nem para a direita. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus através do canal do YouTube. Já fazia, Senhor, isso antes, meu Pai, ali no WhatsApp, com os grupos de intercessão, meu Pai. E um deles, meu Pai, é o Grupo Mulheres Curadas, onde o Senhor me capacitou, me fortaleceu, me preparou, me fez sentar e aprender para que hoje eu pudesse estar aqui, ensinando e também aprendendo juntamente com os meus irmãos e irmãs em Cristo. Meu Pai, abençoa cada um que está podendo ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus, que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e fraquezas. Toma nossas vidas em Tuas mãos, meu Pai. Aquele que se encontra enfermo seja curado em nome de Jesus agora. Que aquele, meu Pai, aleluia, Jesus, que precisa, Senhor,
de um auxílio, uma providência. Receba agora, em nome de Jesus, pelo poder que há no teu nome, Senhor, nós cremos. Meu Pai, se há alguma tribulação, alguma tempestade, meu Pai, toma nas tuas mãos, porque só o Senhor, meu Pai, para nos tirar desses tempos difíceis. Mas há um tempo de passar, Senhor, assim como os discípulos passaram, meu Pai, na tempestade, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor também foi de encontro e acalmou a tempestade, e veio a bonança, e o nome do Senhor foi glorificado. Meu Pai, sabemos também, Senhor, que o Senhor é justo e não tem o culpado por inocente. Ó Deus Santo, aleluia, louvado seja Deus. A tua palavra diz que a tua ira, ó Deus, dura por um só momento. Ah, Jesus, muitas das vezes nós desobedecemos ao Senhor e o Senhor vem com a sua ira, meu Pai, e o Senhor ali a todo tempo nos convencendo por meio do teu Espírito Santo, o pecado, a justiça, o juízo. Aleluia, louvado seja Deus, para que nós não sejamos consumidos, meu Pai. A tua graça, Senhor, ela tem derramado na nossa vida, Senhor, porque sem ela, meu Pai, o que seria de nós? A tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Meu Deus, grandes são as tuas misericórdias. A tua palavra diz várias vezes na palavra de Deus sobre a tua misericórdia, ela dura para sempre. Meu Pai, mas o Senhor também se ira, Senhor. O Senhor também fica, Senhor, irado com o seu povo quando eles desobedecem, quando eles se apostatam da fé, quando entra apostasia, meu Pai, quando entra frieza espiritual, meu Pai, quando entra, Senhor, o Senhor fica irado quando o povo se volta aos outros deuses, quando o povo abandona a fé em Deus e vai seguir o mundo lá fora. A palavra de Deus é muito clara e diz isso, que o Senhor fica irado, Senhor. Meu Deus, tem de misericórdia do teu povo, tem misericórdia daqueles que ainda estão no mundo, meu Pai. Eu sei que o Senhor ainda não voltou, meu Pai, porque ainda tem para nós ainda a oportunidade, não somente para nós que já estamos na presença de Deus, mas para aqueles que ainda estão no mundo, meu Pai. Mas traz eles em nome de Jesus, meu Pai. Salva a nossa família, salva a nação brasileira, Senhor. Salva os governantes, salva, Senhor, as pessoas que estão no meio político. Salva eles da corrupção, meu Pai. Liberta eles, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Eu sei que ainda na terra não haverá paz como nós desejávamos, meu Pai, como desejamos. Pois a verdadeira paz, a verdadeira alegria só encontraremos em Ti e no céu, porque lá não haverá choro, não haverá pranto, não haverá morte. Não haverá dor, meu Pai, eu creio, Senhor, e dos nossos olhos seriam enxugadas todas as nossas lágrimas. Mas enquanto isso, meu Pai, o Senhor ainda tem de misericórdia de nós. A porta da graça está aberta, Senhor, sobre as nossas vidas, meu Pai. Mas Senhor, há um tempo, Senhor, a qual o Senhor virá com a sua grande ira, Senhor. O grande dia do Senhor virá, meu Pai. E o que será de nós, meu Pai? O que será do povo? Porque não temos, Senhor, certeza da nossa salvação, Senhor, ainda, porque todos nós somos pecadores. Não podemos dizer assim, eu sou salvo. Não, a cada dia nós temos a oportunidade de buscar a salvação, meu Pai, porque só o Senhor sabe, meu Pai, o nosso deitar, o nosso levantar, para dizer se nós sim seremos salvos. Mas essa é a nossa fé, meu Pai, então ninguém pode tirar isso de nós, que nós queremos ser salvos, mas temos que fazer por onde, Pai? Perseverar até o fim, santificar, renunciar. Não é fácil, o mundo lá fora tem muitos pratos, Pai, mas nós temos renunciado, temos dito não, embora alguns ainda não consigam dizer não, meu Pai, eu te peço que ajude, porque é uma luta, meu Pai, é uma luta dentro de nós, meu Pai. A Bíblia diz que a luta é contra a carne e o espírito contra a carne, e prevalece, Senhor, quem é mais alimentado. Então nós nos alimentamos da Tua palavra, porque ela é alimento espiritual, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então leremos, meu Pai, a Tua palavra, nos dá conhecimento, aquele que ainda não tem sabedoria, aquele que ainda não tem o discernimento da Tua palavra, aquele que ainda não foi aberto os olhos espirituais para que entenda, Senhor, acerca da Tua palavra. Dá hoje, meu Pai, assim como um dia eu pedi para o Senhor, nem sei quantos anos faz, meu Pai, mas há muitos anos atrás eu pedi, Senhor, me dá sabedoria, porque o Senhor disse que ia me usar na palavra. Então, meu Pai, eu pedia todos os dias e continuo te pedindo sabedoria, 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 porque, meu Pai, a sabedoria é o princípio, aliás, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Precisamos da sabedoria, precisamos do temor, precisamos da obediência, precisamos da perseverança, da constância, que é o estar ao seu lado, Senhor, estar contigo, buscando a tua face todos os dias. Não adianta buscar hoje e depois de amanhã buscar de novo. Não, temos que buscar ao Senhor todos os dias, porque o Senhor Jesus está voltando.
E a tua palavra diz que nós não sabemos nem o dia e nem a hora, nem mesmo o Senhor Jesus Cristo, somente o nosso Deus. Então, se Jesus voltar para nós hoje, meu Pai, será que estaremos preparados? Ou será que enfrentaremos a ira do Senhor no grande dia? Pois cada um de nós prestaremos conta de nossas ações, começando de mim. Corta primeiro para mim, Pai. Então eu te peço, ó Deus, nos perdoa, tente misericórdia, mas nos apruma, nos liberta, nos converte, porque a tua palavra diz que a gente deve, Senhor, louvado seja Deus, se arrepender para que a gente possa viver, porque aquele que não se arrepende, a morte vai ser inevitável, Senhor, para ele, uma morte eterna, né, a condenação eterna, mas nós queremos ser salvos e queremos que o Senhor também salve a nossa família, salva, Senhor, a humanidade, eu vou dizer como um todo, Pai, salva a humanidade, Senhor, porque muitos já têm descido a cova sem a salvação. Então, meu Deus, eu te peço, ó Deus, nesta hora, que o Senhor abençoe, meu Pai, cada lar, cada família. Obrigado pelo deitar e levantar, obrigado pelo dia lá fora, obrigado pelas tuas misericórdias que não têm fim sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque os nossos irmãos e irmãs em Cristo na fé perseveraram e nos mostraram, Senhor, através das Sagradas Escrituras e a perseverança de Cristo, muito mais, porque Ele é o maior exemplo de toda a Bíblia, da perseverança e obediência até o fim, até mesmo que foi obediência que levou à morte. Louvado seja Deus, mas seja louvado o teu nome, meu Pai, nas nossas vidas, nos ajuda. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, Senhor. Tua palavra diz que não sabemos como orar e quem intercede por nós nesses momentos é o Espírito Santo. Não sei como se encontra, Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã que se chegou até aqui comigo, meu Pai, nesse momento desse áudio, meu Pai, mas eu te peço, Senhor, envia, meu Pai, o socorro divino, envia a tua providência, fortalece, renova espiritualmente, renova o seu espírito, meu Pai, aviva o teu povo, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, como disse, aleluia, louvado seja Deus, Abacuque, ele disse, aviva a tua obra no meio dos anos, faze ela conhecida, Senhor. E é o que eu te peço, Senhor, que neste momento o Senhor abençoe cada um neste dia, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado pelo banho quente, o pão sobre a mesa. Obrigado, Senhor, pela minha família, porque já foram trabalhar, já foi meu pai para a escola. Obrigado, Senhor, abençoa o dia de cada um, do meu esposo, dos meus filhos, Senhor, o trabalho. Abençoa, Senhor, a escola, livra do mal, livra do homem sanguinário, da violência, Senhor. Livra, Deus, em nome de Jesus, de todo e qualquer tipo de mal. Abençoa as irmãs que estão em sua casa ouvindo esse áudio, irmãs que não trabalham fora, mas trabalham dentro. Abençoa as irmãs que estão buscando uma nova oportunidade, Senhor, de emprego. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Envia, meu Pai, o alimento no seu celeiro. Envia, meu Deus, em nome de Jesus, a providência, Senhor. Às vezes precisa de um remédio para comprar e não tem o dinheiro, meu Pai. Abençoa, Senhor. Envia, meu Pai, em nome de Jesus, o recurso a qual essa pessoa precisa. Porque muitas das vezes, meu Pai, não é o pão, mas é o remédio. Às vezes não é o remédio, mas é ir no médico, Senhor. Descobrir a enfermidade para que seja buscada nos médicos uma cura. E quando não há cura para os médicos, há uma cura para Cristo. Cristo cura sim, Senhor. Como diz aquele louvor da harpa. Cristo cura sim. Ele cura sim. Seu amor é imenso, Cristo cura sim. Ah, Senhor, como eu amo te louvar, meu Pai, como eu amo adorar o teu nome, Senhor. Cura as enfermidades do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, Pai. Fortalece a nossa família. Entra com salvação, Senhor, meu Deus e meu Pai. Entra, meu Deus, na nossa casa, como aquele louvor. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. E o Senhor desse louvor fala, me ensina a ter santidade. Nos ensina, Senhor. A tua palavra diz, sede santos, pois sou santo. Santo como tu não houve na terra, meu Pai. Mas o Senhor nos pediu, santificai-vos, santificai-vos. Então nós te pedimos, ó Deus, nesta hora, fortalece a nossa vida, nos ajuda a te adorar, mesmo em tempos difíceis. E que aquilo que nós estamos passando, meu Pai, não é nada comparado com a glória de que o Senhor em nós há de ser revelada. Então, meu Pai, eu creio que o Senhor vai fazer milagre na nossa vida. Traga, Senhor, o despertamento sobre as nossas vidas, o teu povo, a igreja de Cristo, pois a tua palavra diz, meu Pai, despertai, despertai. Aleluia, glória a Deus. Então, desde já agradecemos por teu Filho amado, teu amor, Jesus.
o teu amor, ó Deus Santo, louvado seja o teu nome, meu Pai. Aleluia, glória a Deus, por todo o sacrifício a qual Jesus fez, por tudo que Ele passou, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, proclamando a palavra de Deus, pois a Ele nos foi dada uma ordem, por Ele foi nos dada uma ordem, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, meu Deus, eu te peço, nos capacita para esta grande obra. Abençoa o canal no YouTube, os grupos de intercessão, Grupo Mulheres Curadas, Grupo Joias de Cristo, Deus no comando. Abençoa, meu Pai, o meu ministério, o ministério de cada irmão que está aqui neste momento. Abençoa, derrama do teu Espírito sobre o teu povo. A tua palavra diz que em Joel, o Senhor diz, meu Pai, que os nossos filhos profetizariam toda a carne, Senhor, toda a terra, Senhor, seria cheia da tua glória, meu Pai. E eu creio, meu Pai, que os nossos filhos profetizarão. Diz também que as pessoas teriam sonhos. Jesus, e as pessoas teriam visões. Eu creio, Senhor, que a terra será cheia da tua glória. E ela já tem sido cheia, meu Pai, da tua glória, Senhor. Eu creio, meu Pai, eu creio. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Aleluia, louvado seja Deus. Tua palavra diz em Joel, meu Pai. Aleluia, 2:28. Derramamento do Espírito de Deus, e depois disto derramarei meu Espírito sobre toda a carne, e profetizarão vossos filhos e vossas filhas, vossos anciãos sonharão, e suas jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as suas servas derramarei, e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e farei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Aleluia, glória a Deus. Diz também, meu Pai, que o sol se converteria em trevas, a lua em sangue, antes que viesse o grande e espantoso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá libertação, como disse o Senhor. E entre os sobreviventes estarão aqueles que o Senhor chamar. Chama eu, Jesus, chama nós. Nos chama, Senhor, para sermos arrebatados juntamente com Cristo. Nos chama pelo nome, meu Pai, como diz aquele louvor. Ouvirei Jesus a me chamar, quando angelical trombeta neste mundo estrugir. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o céu, mas permanecerá Jesus, quando Cristo meu nome proclamar. Aleluia, louvado seja Deus. O Espírito Santo fica conosco. Obrigado por cada pequeno trecho de louvor ministrado aos nossos corações. Pois a minha vontade, Senhor, é te louvar, meu Pai. Então eu te louvarei, Senhor, não importa as circunstâncias. Senhor, obrigado por tudo. Obrigado por teu Espírito Santo e por todo o bem que o Senhor tem nos feito até hoje e continuará fazendo. Por tuas bondades e misericórdias estendidas sobre a nossa vida, que a tua graça nos baste. Em nome de Jesus. Amém. Você que crê, diga amém. Amém. Oh, glória. Que oração boa, né? Que oração maravilhosa. Uma oração é tudo de bom, né, irmãos? Eita, Deus fiel, justo e verdadeiro. Não há outro como Ele. Eu te convido você a ler a Bíblia diariamente e a sua vida nunca mais será a mesma. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Nós estaremos fazendo agora a segunda parte, fazendo a leitura do livro de Naum. Hoje nós meditaremos no livro de Naum, capítulo 1, onde tem como por tema a ira vingadora de Deus. E sim, isso mesmo, Deus está irado. Deus está irado e Ele vai falar com Nínive por meio do profeta Naum. Naum era um profeta, amém? E nós vamos meditar juntos com a profecia de Naum. Vamos juntos então meditar. Naum capítulo 1, versículo 1 diz: A ira vingadora de Deus. Oráculo sobre Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de indignação. Ele se vinga de seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio para a ira e grande em poder, e não terá por inocente o culpado. O Senhor caminha na tempestade e no redemoinho, e as nuvens são o pó dos seus pés.
Ele ameaça o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Bazã e o Carmelo desfalecem, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem diante dele, e os outeiros se derretem. A terra se agita na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem subsistirá diante da sua ira? E quem ficará de pé no ardor de seu furor? Sua ira se derrama como fogo, e por ele fendem-se as rochas. O Senhor é bom, fortaleza no dia da angústia, e conhece aos que nele confiam. Mas, com inundação impetuosa, consumirá os seus adversários, e até as trevas perseguirão os seus inimigos. O que tramais contra o Senhor? Ele exterminará. Não tomará vingança 2 vezes dos seus inimigos, ainda que sejam como espinhos entrelaçados e estejam saturados de bebida, serão consumidos completamente, como folharada seca. De ti saiu quem maquinou perversidades contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Assim diz o Senhor, ainda que estejam ilesos e sejam numerosos, ainda assim serão derrubados, e ele passará. Bastante te afligi, já não te afligirei mais, porque agora quebrarei o seu jugo de sobre ti, e romperei as tuas cadeias. Porém, acerca de ti manda o Senhor, que não fique nem memória do teu nome. Da casa do teu Deus destruirei escultura e estátua de fundição. Ali porei o teu sepulcro, porque foste vil. Então, após nós lermos o capítulo 1 de Naum, chegamos à conclusão de que Deus está irado com a cidade de Nínive, não é mesmo? E ele promete que muitas coisas vão acontecer com ela. E eu quero ler com vocês algumas anotações da qual eu fiz enquanto estava estudando o livro de Naum, capítulo 1, amém? Claro que eu não li somente Naum, capítulo 1, eu li também sobre Jonas. Você lembra quando nós lembramos do nome Nínive, que é a cidade de Nínive? Lembramos também do profeta Jonas, iremos falar sobre ele também, amém? E vamos falar sobre quando Deus está irado. Você já viu uma pessoa irada? Quando alguém está irado, é muito claro que a pessoa fica brava, é como se a raiva fervesse por dentro da pessoa. Às vezes alguém faz algo para uma pessoa e ela fica muito irada, ou alguma outra situação. Eu quero ler com vocês primeiro o que é a palavra ira, amém? Ira significa intenso sentimento de ódio, de rancor, geralmente dirigido a uma ou mais pessoas, em razão de alguma ofensa, ou um insulto, e etc. Também entra aqui no significado de ira, a fúria, indignação, amém? Então, Deus está irado com a cidade de Nínive porque ela se voltou para a idolatria. Deus ele sempre está falando conosco por meio dessa palavra e de outras que a qual nós estudamos na semana sobre como Deus se ira quando o povo apostata da fé e vai seguir outros deuses. Eu não sei se você se recorda, mas você lembra quando Jonas ele foi pregar. Claro que de primeiro momento ele não obedeceu a Deus, ele não foi fazer o ide do Senhor lá na cidade de Nínive, né? Eu falo o ide, né? Porque Deus mandou ele proclamar lá na cidade de Nínive. E o que aconteceu? Antes dele ir pregar, claro que ele desobedeceu e foi para Tarsis, mas quando Deus permitiu que aquela tribulação toda viesse sobre a embarcação da onde estava ele, quando ele estava indo para Tarsis, e ali veio aquela grande tempestade, e depois descobriram ele naquele porão, e perguntam para ele que Deus que ele serve, para que ele invocasse o Deus dele, e aí depois ele confessa que ele é um hebreu, e ali ele fala que de tudo isso que estava acontecendo, naquele lugar era por causa dele e que era para eles, os tripulantes, jogar ele no mar. E quando ele é jogado no mar, a Bíblia nos conta que
o peixe engole ele e ele vai parar na barriga e ele vai parar na barriga do peixe e ele ora ao Senhor e ele pede que Deus tenha misericórdia dele. E ali o que acontece? Deus faz com que o peixe jogue ele para fora, bem na cidade da onde ele estava fugindo de ir. E ali ele prega a palavra de Deus naquele lugar. E o que acontece? Uma viagem que era para durar 3 dias de caminhada, ele fez em 1 dia. Ou seja, quando você obedece, parece que tudo vai mais fluindo, né? Parece que tudo flui quando a gente obedece. O que era para ser 3 dias foi em 1 dia. E ele proclamou durante 40 dias para que a cidade se arrependesse. Aquela cidade de Nínive era muito cruel. As pessoas eram muito cruéis naquele lugar. E quando ele proclama o arrependimento naquele lugar, por incrível que pareça, e mesmo que ele não entenda, as pessoas se arrependem. Esse é o desejo do nosso coração, nós que ministramos a palavra. Nós que conhecemos a palavra e pregamos ela, o desejo do nosso coração é que eles se arrependam e se voltem para Cristo, né? Ou que se acheguem, caso não vieram ainda. E aí o que acontece? Ele prega e fica bravo, né? Porque as pessoas se arrependeram e Deus teve misericórdia. Mas eu vou te falar, quem dera fosse eu, Jonas, e tivesse que pregar e as pessoas se arrependessem. Porque através do arrependimento daquelas pessoas da cidade de Nínive, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor viu a atitude deles em relação ao jejum, mas principalmente que Deus viu como eles se desviaram dos seus maus caminhos e se voltaram para Deus. E ali o Senhor perdoou aquela cidade, né? A gente sabe que Jonas ficou muito bravo, mas o Senhor teve misericórdia, porque o Senhor que fez, né, também os ninivitas. Eu já estou adiantando um bom bocado do assunto para que você entenda e lembre aonde era a cidade de Nínive. Foi a cidade que recebeu a palavra do profeta Jonas, se arrependeram. Mas o que aconteceu? Eles permaneceram arrependidos? Por incrível que pareça, eu vou te dizer que naquele momento, sim. Mas e depois, irmã Vitória? Talvez você se pergunte para mim. O pior é que eles novamente se desviaram da presença do Senhor e começaram a se voltar para os ídolos. E ali, conforme a palavra de Deus está dizendo, que Deus ficou irado, né? Deus teve misericórdia antes, mas eles voltaram às mesmas práticas e Deus se ira. E vai dizer que ele está tão irado que ele vai destruir a cidade de Nínive agora. Talvez você fale, poxa, irmã Vitória, que coisa, né? Pois é, eu digo mesmo. E agora nós iremos para a explicação, amém? Vamos explicar agora o versículo 1, amém? Oráculo sobre Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. Esse primeiro versículo aqui está dizendo sobre oráculo sobre Nínive. Oráculo era uma profecia, amém? E aqui era sobre a cidade de Nínive, livro da visão de Naum. Então, o profeta Naum, ele teve uma visão. Aqui diz que ele era o Eucosita. Aqui, pelo que eu li, buscando entendimento, Eucosita quer dizer que ele era da cidade de Elcos. Amém? Então, Elcos, Eucosita, tá bom? Vamos explicar agora o versículo 2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de indignação. Ele se vinga de seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Então aqui está dizendo que Deus é Deus zeloso. Quando eu me lembro de Deus ser Deus zeloso, eu lembro de Êxodo 20, aonde Deus vai falar sobre isso. O quanto ele é zeloso, ele não quer que o povo esteja na idolatria. Êxodo capítulo 20 vai dar como por tema os 10 mandamentos. Porém, iremos ler a partir do versículo 3 ao versículo 6 e diz assim: Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles
que me odeiam. Versículo 6 diz assim: E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Amém? O livro de Êxodo vai falar sobre a lei do Senhor, sobre a idolatria. Então, quando Deus diz ser um Deus zeloso, a gente vê que ele é ciumento. Ele não quer que a gente sirva a outros deuses. Ele quer que nós sejamos somente dele. A Bíblia diz que Deus é ciumento e eu te provo isso. Vamos então lá para Deuteronômio capítulo 32, versículo 16 e também o versículo 21. Amém? Provocaram-no a zelos com os deuses estranhos e o irritaram com abominações. Eles me provocaram a zelos com aquilo que não é Deus, provocaram-me a ira com seus ídolos. Eu também os provocarei a zelos com um povo que não é povo. Irritá-los-ei com uma nação insensata. Eu confesso que eu gostaria de ler todo o capítulo 32, porque vai falar muito sobre a ira do Senhor. Então, para uma leitura complementar, eu te indico ler todo o capítulo 32 depois. Eu creio que vocês entenderam a respeito de Deus ser ciumento, né? O zeloso aqui em outras versões é ciumento. Procura na sua Bíblia, no livro de Naum, né? Sobre quando Deus fala que ele é Deus zeloso. E comenta aqui embaixo como está na sua Bíblia, zeloso ou ciumento. Vamos voltar então para o livro de Naum, profeta Naum, capítulo 1, versículo 2. Nós falamos sobre Deus ser Deus zeloso e aqui diz também que ele é vingador. O Senhor é vingador e cheio de indignação. Ele se vinga de seus adversários e guarda ira contra os seus inimigos. Você sabe o que é indignação? Vamos para o Google? Indignação, sentimento de cólera ou de desprezo, experimentado diante de indignidade, injustiça, afronta, repulsa, revolta. Na segunda opção para o significado da palavra indignação, diz assim: ira intensa, ódio, raiva. Então aqui no versículo 2 está dizendo que o Senhor, ele é vingador e cheio de indignação, ou seja, Deus ele fica como se tivesse sido afrontado, sabe? Às vezes os nossos pais eles nos dizem para nós obedecermos quando somos pequenos e ainda adultos ainda, porque os nossos pais eles sempre querem o melhor para nós e sempre estão nos dando conselhos. Eles dizem para nós obedecermos e quando não fazemos isso, eles ficam irados, eles ficam bravos, né? Ficam revoltados com a nossa desobediência. E você acha que Deus não fica também quando eu e você desobedecemos a Ele e a sua palavra? E com a idolatria o Senhor fica irado, porque Ele é Deus zeloso, Deus ciumento. E você já viu um marido ciumento? Vou dar um exemplo. Um marido ciumento, ele não quer dividir com ninguém a sua esposa, e é o correto, não se dividir a sua esposa. E o que acontece? Ele fica enciumado. Deus, quando ele vê o seu povo se afastando do caminho dele e deixando ele para adorar outros deuses, ele fica não chateado, mas ele fica irado. E aqui no capítulo 2 ele fala que ele vai se vingar dos seus adversários e vai guardar a ira dele contra os seus inimigos. Versículo 3 diz assim: O Senhor é tardio para a ira e grande em poder, e não terá por inocente o culpado. O Senhor caminha na tempestade e no redemoinho, e as nuvens são o pó dos seus pés. É bem verdade o que diz aqui. O Senhor é tardio para a ira. Já viu? O Senhor ele não se ira facilmente, mas com o acúmulo da maldade, o acúmulo da idolatria, o acúmulo das abominações, deixa o Senhor irado. Mas eu quero falar um pouquinho das misericórdias do Senhor. Talvez você tenha ficado até temeroso diante de tanta ira do Senhor. E agora eu quero falar um pouquinho das misericórdias do Senhor, porque aqui diz que o Senhor é tardio para a ira. O que significa tardio para a ira? Ou seja, ele demora para se irar. Mas eu quero falar com você agora sobre as misericórdias, amém? Nós vamos dar continuidade ainda no texto e explicação de cada versículo. Vamos para Salmo 78, versículo 38 e 39. Diz assim a palavra de Deus: Mas ele, misericordioso, perdoava a maldade e não os exterminava,
Muitas vezes desviou sua ira e não despertou todo o seu furor. Versículo 39. Lembrou-se de que eram carne, um sopro, que vai e não volta. Se o Senhor não tivesse feito isso, desviado de sua ira, e despertá-la totalmente sobre o povo dele e sobre os ímpios também, aqui a gente entende que se não fosse isso, Deus se conter, na sua ira, todos nós seríamos destruídos por completo. Mas a palavra de Deus diz lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas compaixões não se esgotaram. Quero ler com vocês também o versículo 32. Se aflige, também se compadece, segundo a multidão das suas misericórdias. E olha o versículo 33. Porque não humilha nem aflige de bom grado aos filhos dos homens. Ou seja, não é a vontade de Deus afligir o seu povo, é porque como ele é Deus justo, ele tem que fazer o que é reto. Ele tem que castigar o seu povo por causa da desobediência. Mas aqui não diz que ele se agrada ou ele fica feliz com tudo isso, não. O castigo de Deus vem e antes de vir o castigo, ele avisa, obedece. Quando nós falamos para os nossos filhos nos obedecer, é porque não queremos castigá-los. Nós os corrigimos porque nós o amamos e quem ama corrige o seu filho. Então Deus faz a mesma coisa. A Bíblia diz que ele corrige aquele que ama, aquele a qual ele tem por filho. Vamos para esse versículo? Hebreus capítulo 12, versículo 6 ao versículo 11. Diz assim: Porque o Senhor disciplina ao que ama e corrige todo aquele que recebe por filho. Se suportais a disciplina, Deus vos trata como filhos, pois qual filho a quem o pai não disciplina? E olha o que diz mais ainda no 8. Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos têm sido participantes, então sois bastardos e não filhos. Olha só. Versículo 9. Além disso, tivemos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, e os respeitávamos. Não nos submeteremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Aleluia, glória a Deus. E diz ainda no versículo 10: Pois aqueles, na verdade, por pouco tempo nos disciplinavam, como bem lhes parecia, mas este, para o que nos é proveitoso, para que participemos de sua santidade. É verdade que nenhuma disciplina ao presente parece ser causa de gozo, mas de tristeza, mas depois dá fruto agradável de justiça aos que têm sido por ela exercitados. Você viu? Ele falou assim que aquele que não tem disciplina, aquele que não obedece é como um filho bastardo. Não queremos ser filhos bastardos, queremos ser filhos de Deus. Aqui diz que outrora nós tivemos nossos pais terrenos, ou seja, o nosso pai, a nossa mãe, que nos disciplinavam e a gente respeitava eles. E diz aqui agora: não nos submeteremos muito mais ao nosso Pai, que é o Pai dos Espíritos, porque Deus é Espírito. E diz aqui, para vivermos, ou seja, aquele que obedece a Deus, ele vive. Aquele que desobedece a Deus, ele morre. Claro que eu não estou falando de fatalidade da vida, eu estou falando que a obediência leva a vida eterna. Esta vida que eu estou falando, a vida eterna. Se nós obedecermos e formos fiéis até o fim e guardarmos a sua palavra em nosso coração e aplicarmos a nossa vida diária, nós alcançaremos a salvação. Claro que ainda há muitas coisas para serem seguidas, mas a princípio um pouco disso para poder você entender agora. Eu quero ler com vocês também a respeito do salmista que pediu a Deus que não o castigasse na sua ira, sabe? Então nós vamos para Salmos de número 6, versículo do 1 ao 3. Amém. Diz assim a palavra de Deus: Oração pedindo misericórdia em tempo de tribulação. Versículo 1 do capítulo 6 diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues com a tua ira. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque desfaleço. Sara-me, ó Senhor, porque os meus ossos se estremecem, a minha alma também
está muito perturbada. E tu, Senhor, até quando? O versículo 4 ainda continua falando sobre ele pedir misericórdia a Deus. Olha o que diz. Volta-te, ó Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua misericórdia. Versículo 5. Porque na morte não há lembrança de ti, e no sepulcro quem te louvará? A força de gemer me consumiu. Todas as noites inundo meu leito de pranto. Rego a minha cama com minhas lágrimas. Meus olhos estão gastos de tanto sofrer e têm se envelhecido por causa de todos os meus angustiadores. A Bíblia está repleta de versículos que falam sobre a misericórdia de Deus. Olha o Salmo 118 que diz, versículo 1 ao versículo 4, depois nós leremos o 17 e o 18. Olha o que diz. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque para sempre é a sua misericórdia. Diga agora a Israel, que para sempre é a sua misericórdia. Diga agora à casa de Arão, que para sempre é a sua misericórdia. Digam agora os que temem ao Senhor, que para sempre é a sua misericórdia. Leremos agora o versículo 17 e o versículo 18, que diz assim. Não morrerei, mas viverei, e confiarei e contarei as obras do Senhor. Castigou-me severamente o Senhor, mas não me entregou à morte. Olha só. Deus o castigou, mas não entregou ele à morte. Porque quando ele estava em angústia, ele invocou o nome do Senhor. Diz aqui no 5. Em minha angústia invoquei ao Senhor, e me respondeu o Senhor, pondo-me em lugar espaçoso. Diante de tanta misericórdia, por que então desobedecer a Deus? Porque diante de um Deus tão amável, mas também justo, por que não nos voltamos mais para Deus e nos afastamos mais das coisas que desagradam ao Senhor? É tão duro ver que as pessoas não entendem a respeito da misericórdia de Deus. Claro que a Bíblia diz que onde superabundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso é verdade, todos nós éramos pecadores e nós éramos o quê? Como inimigos de Deus. Mas quando Jesus veio e fez reconciliação entre o povo e Deus. Eu quero ler com vocês o livro de Romanos, capítulo 5, versículo 20 e também o versículo 21, que diz assim. Mas a lei se introduziu para que o pecado abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Versículo 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, assim também graça reine por meio da justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, a graça é o quê? Nada mais, nada menos do que o favor imerecido. Ou seja, o perdão divino é merecido, isso é graça. Então, nós estamos ainda no tempo da graça, mas haverá um dia que a porta da graça irá se fechar. E se nós não nos convertermos, sofreremos a ira de Deus. Eu quero ler com vocês também a respeito de que Jesus, por intermédio dele, nós fomos reconciliados com Deus. Ainda está em Romanos também. Romanos 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ou seja, através da vida de Cristo e a sua morte e ressurreição, hoje nós podemos o quê? Ser reconciliados com Deus. Ou seja, Deus não quer ser nosso inimigo, Deus quer ser o nosso Deus. Mas muitas das vezes o povo do Senhor, o seu povo, ele se desvia e apostata da fé e abandona a Deus. Ou seja, eles deixam a Deus e vão para o mundo, e no mundo se dão aos laços da idolatria e as outras práticas do mundo. E por isso, muitas das vezes, Deus usou os seus servos. Josué, então, disse algo para o povo de Deus, para que o povo de Deus que tinha se desviado se voltasse para Deus. No livro de Josué, capítulo 24, versículo 19, diz assim. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor,
porque ele é Deus santo e Deus zeloso, não suportará vossas transgressões e vossos pecados. Versículo 20 diz: se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, ele se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Dentro desse capítulo existe um versículo muito conhecido. Quando o povo de Deus quis seguir outros deuses, Josué tomou um posicionamento e disse o seguinte: Josué capítulo 24, versículo 15, diz assim: e se mal vos parece servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis, se aos deuses a quem serviram vossos pais, quando estiveram do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então aqui nessa passagem a gente vê Josué posicionado. Se vocês quiserem servir outros deuses, fiquem à vontade. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode declarar isso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando o meu esposo não era convertido, eu sempre dizia, profetizando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E passei um bom tempo buscando pela salvação do meu esposo e a sua conversão. E hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Isso é gratificante, irmãos. Você orar e Deus te responder. Você buscar a face do Senhor e você o encontrar. Clamar por salvação, conversão, libertação e o Senhor operar na sua vida e na vida da sua família. Por isso que eu digo que vale a pena continuar perseverando até o fim, para que a nossa família seja salva. Eu poderia listar, irmãos, aqui tantos versículos bíblicos. Existe por trás de tudo isso aqui, nos bastidores, muito estudo, muita dedicação, muitos versículos bíblicos a qual eu poderia ministrar ao coração de vocês. Porém, não é muito provável que nós consigamos ministrar todos os versículos a qual eu tenho estudado. Mas eu quero voltar com você lá para o livro de Naum. A gente vê que Deus está irado com a cidade de Nínive. Falamos sobre Jonas ter pregado, a palavra de Deus, a qual Deus deu para ele. Ele proclamou a palavra durante 40 dias. Nesses 40 dias, diz a palavra de Deus que o povo de Nínive se prostrou diante de Deus. Porém, não foi só jejum que fez Deus mudar de ideia sobre o mal a qual ele iria trazer sobre o povo de Nínive. Principalmente porque eles se converteram dos seus maus caminhos. A Bíblia diz que, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, dessa maneira, assim, 2 Crônicas 7, 14. Se o meu povo, sobre o qual meu nome é invocado, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Ou seja, não iria exterminar mais o seu povo. Porém, a cidade de Nínive, como nós podemos ver quando estudamos o livro de Jonas e também o livro de Naum, o profeta Naum e o profeta Jonas, vemos que outrora eles se arrependeram e se desviaram dos seus maus caminhos, e de repente eles se esqueceram de Deus e se corromperam novamente. Se nós ficássemos estudando todo o livro de Naum aqui, ficaremos até amanhã talvez, caso isso fosse bem provável. Mas eu não quero ensinar vocês a ponto de que vocês fiquem com muita informação e não consigam aplicar na sua vida diária. O que eu trago nessa mensagem? A cidade de Nínive, ela se arrependeu em um primeiro momento, mas em um outro dado momento existe um intervalo, o livro de Jonas, o livro de Miqueias e depois o livro de Naum. Nesse intervalo entre o livro de Jonas e o livro de Naum, eles se desviam do Senhor e se voltam novamente para a idolatria. E o Senhor não fica feliz com isso, o Senhor fica muito irado. E por isso ele promete destruir a cidade de Nínive. E eu quero só finalizar o livro de Naum com vocês em apenas alguns versículos, para que a gente possa dar
o fim do nosso devocional de hoje, amém? Quero ler somente o versículo 14 que diz assim: Porém, acerca de ti manda o Senhor, que não fique nem memória do teu nome. Da casa do teu Deus destruirei escultura e estátua de fundição. Ali porei o seu sepulcro, porque foste vil. Ou seja, Deus iria destruir as imagens de escultura. Ele tinha dado uma chance para a cidade de Nínive, porém elas não havia permanecido na lei do Senhor sobre não adorar outros deuses. Deus havia dado uma chance, assim como Ele dá para mim e para você. E o povo não quis ficar na lei dele. Então Ele vai destruir. Permite que o povo dele se arrependa, dá chance para o arrependimento, nos convida todos os dias a se arrepender de praticar a idolatria. A idolatria, se você for estudar muito bem, ela é de uma forma muito extensa. E se você for estudar também sobre as misericórdias do Senhor, você vai ver como é muito extenso também. Vamos finalizar esse devocional. Entendemos sobre a destruição de Nínive, que foi a falta da obediência. Entendemos que por conta da idolatria, Deus promete e cumpre que vai exterminar a cidade. E entendemos que a misericórdia do Senhor ela é muito grande. Então, que nos voltemos mais para o Senhor. Vinde e voltemos ao Senhor. Porque quando a ira do Senhor vem, é como se Ele nos ferisse. A Bíblia diz que Ele nos fere, mas o mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que sara. E eu conheço um louvor que fala sobre isso. Vinde e voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. E esse louvor é muito lindo e foi um louvor a qual Deus me deu em sonho. Eu quero ministrar esse louvor. Eu vou fazer esse devocional e depois vou fazer um vídeo separado para que vocês possam escutar a respeito desse louvor, amém? Fique debaixo dessa graça, fique debaixo dessa misericórdia do Senhor. Se você se vê como um pecador, assim como eu me vejo todos os dias, se arrependa todos os dias, se volte para o Senhor, pois quando nós vemos que o Senhor está irado, a melhor oportunidade para nós é se voltar para o Senhor, porque eu li algo hoje e diz assim: arrependa-se e viva, ou a morte será inevitável. Então, ou é morte ou é vida que nós podemos escolher. Está em nossas mãos. Possamos ser obedientes à palavra do Senhor. Vamos finalizar esse devocional com uma oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, por esta rica oportunidade de estarmos na Tua presença. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa todas as vezes que nós somos rebeldes, desobedientes, que nos portamos como filhos bastardos, pois a Tua palavra diz que aquele que não aceita a disciplina é como um filho bastardo. Pai, nos ensina a ser Teu filho, nos ensina a ser Seus filhos, nos ensina, Senhor, a nos converter, nos ensina, meu Pai, a nos voltarmos para o Senhor, desviar dos nossos maus caminhos para que o Senhor sare a nossa terra. Perdoa as vezes que nós somos insolentes, não obedecendo a Tua palavra. Meu Deus, quantas falhas nós fizemos diante de Ti, quantos pecados cometemos diante de Ti. Mas eu te peço, Senhor, que na Tua ira lembra da Tua misericórdia, Senhor. Como o salmista diz, que o Senhor se conteve a sua ira e não despertou ela totalmente, porque senão seríamos destruídos por completo. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas. Nos conduz a um caminho de salvação. Não deixa nós, meu Pai, sermos negligentes em somente ser ouvintes e não praticantes da Tua palavra. Agradecemos por Teu Filho amado. Nos purifica de todo o nosso pecado. E tem misericórdia das nossas vidas. É o pedido do meu coração. Abençoa cada um que ficou até aqui comigo nesse momento. Abençoa ricamente. Em nome de Jesus, fala melhor a cada coração. Te agradeço, Jesus, pelo perdão divino e as suas misericórdias, ó Deus, sobre as nossas vidas. Eu oro a Ti em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você que ficou até aqui, Deus te abençoe. Amém. Até o próximo devocional. Em nome de Jesus.